Então, muito bom estar com vocês. Essa querida amiga Cíntia, de muitos anos, é uma especialista no assunto que nós vamos abordar. Ela teve escola por, eu não sei se chegou a 30 anos. Quantos anos, Cíntia? 22 anos. 22 anos em Porto Alegre. Chegou a ter três unidades, que ela tinha duas e tinha uma outra dentro da escola. Enfim, vai ser um aprendizado essa noite para a gente, e eu desejo sinceramente que vocês possam replicar o modelo dela com sucesso nas suas escolas, né? Ou adequar para o movimento de vocês, para, né, filtrando o que for bacana para vocês. Então, eu gostaria de convidar a Cíntia primeiro para ela dar uma geral na vida dela, o que que ela fez, o que que ela não fez, tudo ligado à música. Cíntia, vamos lá? Claro, eu gostaria de compartilhar a apresentação, mas eu acho que é possível por aqui, né? Exato, eu já vou colocar você como co-host para você, no Tá, momento que quiser, você vai poder compartilhar as telas. Perfeito. tá certo. Bom, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Cíntia Gayer, eu tive essa escola por 22 anos. Ela continua, né? Só que não mais no formato escola. Eu fiz a partir de janeiro de 2023, eu fiz um hub de arte e educação. Então, os profissionais que já estavam lá, eles continuam com seus alunos e alguns novos estão entrando, trazendo seus alunos para lá. E eu atualmente só estou fazendo a administração do espaço, né? Então, eu acho que essa foi a mudança. Mas, assim, ó, a minha vida inteira foi, assim, como a Valéria falou, né, que nós somos amigas já de longa data, são 22 anos que foram dedicados para a escola era a Estação Musical, e depois ficou a Estação das Artes, porque justamente a gente fez essa abertura, né? Que eu acredito muito na interdisciplinaridade. Eu acho que foi isso que sempre me moveu para eu pegar esse caminho, né? De ter essas artes integradas. A minha formação foi na área de música. Apesar da escola ter funcionado 22 anos, eu já estava há 34 anos como professora de piano. Comecei como professora de piano autônoma, e foram 12 anos aí até conseguir realmente chegar a ter a minha escola, né? Então, nesse período todo, sempre me dediquei muito para pesquisa de pedagogia em piano, né? Então, eu fiz muita capacitação de professores e atendi muitos piano em grupo, né? Então, isso era assim, era o meu, digamos, a minha especialidade durante muitos anos, né? E depois, com a escola, eu tinha muita vontade de fazer um trabalho também voltado para a área popular, porque a minha formação foi toda erudita. Então, eu tinha vontade muito de fazer um trabalho voltado para a área popular, mas principalmente de poder fazer um trabalho colaborativo. Eu nunca, mesmo tendo passado, acho que justamente por ter passado tanto tempo numa formação de música erudita, num mestrado voltado para a educação musical, que eu acabei tendo muito essa vontade de expandir. E para mim, expandir no primeiro momento era entrar no âmbito da música popular com a mesma qualidade que eu considerava o aprendizado de música erudita. Então, essa foi a primeira etapa na escola. E logo em seguida veio a vontade de unir outras artes, porque eu sempre acreditei muito nessa, pelo embasamento teórico que eu tive, eu acreditei muito que a criança ela deve ter oportunidades, né? Então, eu, na minha formação de pianista, que estudei piano desde os 9 anos de idade, eu achei que me faltou muito eu ter tido acesso a uma educação artística em geral, né? Então, eu nunca gostei muito de
de arte visual, nunca tive muita habilidade. Eu adoro arte visual, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Mas eu sempre gostei muito de dança, eu sempre gostei muito de cantar, e eu acho que essas, essas habilidades devem ser oferecidas, essas possibilidades devem ser oferecidas para a criança. E eu, com a minha formação, cada autor que eu trazia para os meus artigos de pedagogia do piano, eu via sempre aquela possibilidade de ampliar a arte. Então, eu partindo disso, eu pensava, eu gostaria muito que as crianças, quando entrassem na escola, que elas não só pudessem fazer musicalização e ter aquela rotina de musicalização e depois ir para o instrumento, mas eu gostaria que elas tivessem possibilidades. E a partir daí, a criança gostou do teatro, então quando ficou maiorzinha, fica mais no teatro, ou gostou de outra arte. E aí eu comecei realmente um trabalho de pesquisa. Então eu vou compartilhar aqui para vocês entenderem um pouco como que foi essa jornada e também. Você dá continuidade, né? Você fez um trabalho Uhum, lindo, aí preparou todo o material para a gente. Que bacana, Cíntia. Muito obrigada pelo carinho, né? De imagina, tratar com tanto profissionalismo, né? Esse nosso papo. Então, só para complementar, vocês viram num primeiro momento toda a bagagem que a Cíntia tem, essa experiência e esse desafio, né, que ela teve na vida de querer integrar essas artes num único curso. Então, a nossa ideia de trazer a Cíntia aqui é que vocês possam absorver esse conhecimento e, quem sabe, como eu disse no começo do nosso papo, implantar isso na escola de vocês. A gente já fez papo sobre incrementar com teatro, com dança, né? Ampliar as áreas de atuação das escolas. Mas esse projeto em si, ele vai agrupar, como vocês vão ver que a Cíntia vai colocar, as artes numa única aula, né? Então ela está trazendo para a gente um projeto pronto, muito, muito bacana. E eu tenho certeza que se depois alguém tiver dúvida, ou, enfim, a gente sente se disponibilizar, se autorizar, a gente passa o contato aos interessados, a fim de poder ter claro. um estreitamento e, quem sabe, até um treinamento, enfim, que se fizer necessário. Mas era isso, eu só queria fazer essa observação. Cíntia, a tela é E, sua e o papo é seu. tive o prazer de ver ali rapidamente a Helena, aí, que encontrei em muitos dos congressos, né? Prazer te ver aí, Helena. Bom, o que que eu considerei como desafio, né, quando eu comecei a pensar? Porque a gente, quando cria um projeto, a gente tem muito né, quem trabalha com arte, com música, tem aquela, aquela coisa assim, eu vou fazer, eu quero fazer, né, aquela paixão. Mas depois a gente tem que sentar e ver quais as possibilidades, porque a gente sabe, né, e principalmente eu acho que a Caem sempre trouxe muito essa visão para a gente de amparar os projetos e na viabilidade, não só na viabilidade da viabilidade do que pode ser feito em termos pedagógicos, mas também na viabilidade financeira. Eu sei que esse é sempre uma preocupação de quem trabalha com escola. Então, eu acho que, assim, quando eu pensei no projeto, eu pensei nos aspectos envolvidos, né? Então, é, dos quais, para mim, desses aspectos envolvidos, o que mais fácil foi a parte realmente pedagógica. Eu acho que o desafio foi realmente como organizar e como viabilizar, tá? Então, claro que eu parti de referências teóricas, em função da minha formação no mestrado, eu já tinha conhecimentos, por exemplo, do piano em grupo. O piano em grupo
ele traz o ensino de piano em grupo, ele traz um desenvolvimento muito grande de uma abordagem de ensino multimodal, que é a gente ensinar um conceito de diversas formas, né? Então, o aluno, se ele vai aprender um acorde, a gente experimenta esse ensino de várias maneiras. Ele vai escrever esse acorde, ele vai tocar, vai cantar as notas do acorde. Isso é um princípio da metodologia do piano em grupo, com a qual eu trabalhei muitos anos. Então, isso também me trouxe essa ideia assim de estar pensando e estar colocando vários sentidos em alerta, né? O sentido visual, o sentido do desenvolvimento auditivo, o sentido tátil, né? De fazer a técnica, né? No momento que a gente está tocando ali, conseguir visualizar, enxergar, entender e tudo isso numa mesma abordagem. Então, eu trouxe muito desse conhecimento da pedagogia do piano em grupo. Depois, com o meu trabalho de mestrado, com a minha dissertação, eu acabei estudando muito a parte de teoria de desenvolvimento musical, que é muito análoga à teoria do desenvolvimento infantil, do Piaget. Então, a gente acaba vendo como acaba vendo vários exemplos de como a criança se desenvolve e como isso acontece sempre de acordo com o esperado dentro da teoria. E, além disso, a teoria das inteligências múltiplas, que aí ela fecha, né, do Gardner. Eu tive a oportunidade de também assistir o trabalho dele, ele esteve em Porto Alegre há muito tempo, e essa teoria das inteligências múltiplas eu acho maravilhosa, interessante, e ela traz muito esse princípio de que nós temos várias habilidades, mas muitas vezes o que acontece é o que acontece com a maioria das crianças. Algumas crianças têm mais interesse, mais habilidade na parte espacial, na parte musical, porque a inteligência musical é uma das inteligências que o Gardner considera das 7, né? Então, a inteligência corporal, né, que é muito utilizada nas áreas de dança. Então, essa referência para mim também foi fundamental. Então, eu acho que nada acontece do acaso, a gente começa a construir uma bagagem, e eu acho que são essas coisas que permitem com que a gente comece a imaginar e trabalhar no que a gente tem vontade. O desafio, como eu vou estruturar um currículo, né? Porque claro que o projeto, eu pensei, eu quero dar aula das áreas, eu quero juntar música, juntar artes, juntar teatro, e foi numa época em que eu conheci e, e, e fiquei apaixonada pelo teatro musical, né? E eu vi assim, nossa, quantos alunos na primeira seleção de teatro musical que eu fiz na escola, vinham alunos que cantavam incrivelmente, outros que faziam o teste lá e tinham uma ótima atuação, outros que dançavam super bem, mas as 3 habilidades juntas é muito difícil. Então eu via que assim, quando chegar o aluno lá, aluno adolescente, que ia fazer teatro musical, mas sempre faltava esse desenvolvimento, né? E isso é um desafio até hoje para o ensino do teatro musical. Como desenvolver as habilidades em conjunto. E aí foi que eu disse, eu estou tão apaixonada pelo teatro musical, estou, né, fazendo isso acontecer dentro da escola, por que não fazer essa possibilidade para as crianças? Não na forma de teatro musical, mas na forma de aprendizado. E foi daí que então eu pensei, bom, o pianito, então eu não chamava ele de pianito, eu chamava de PI, projeto integrado. Depois ele foi ganhando uma força maior, foi ganhando um número de alunos maior e permitiu que eu realmente estudasse até uma arte específica para o pianito e tal. E eu pensei, o Pianito é um projeto integrado que ele vai estabelecer conexões nas áreas de música, de teatro, de dança e de artes. E vai propiciar que a criança possa se desenvolver.
E aí, quando eu falo se desenvolver, está relacionado a todos os âmbitos, não só o âmbito musical, mas a questão da autonomia, da convivência, porque todo esse currículo que eu acabei estruturando, porque o pensamento imediato, a gente não sai num projeto estruturando um currículo, mas eu imaginei que eu queria fazer isso, eu queria que as crianças tivessem todas essas aulas, mas era muito fácil eu fazer, não, vou fazer um curso de teatro, na sequência a criança faz um curso ela entra para outra aula que é de música, na sequência entra para outra aula, e aí ela tem todas as áreas. Mas eu queria mais, eu queria que as crianças fizessem uma conexão, que elas não saíssem de uma aula, tá, agora eu vou para a aula de teatro, mas agora isso aqui terminou e eu vou para a aula de música. Então, eu quis fazer algo temático, em que a criança pudesse realmente pegar referências de uma aula para outra, que os professores pudessem também trabalhar em conjunto e que essas habilidades que eu tinha o desejo de que as crianças desenvolvessem, elas realmente fossem estruturadas para que a gente pudesse, em cada área, estruturar conhecimentos básicos, né? E aí, claro que eu fui em busca de profissionais capacitados, porque apesar de eu ter uma ideia muito clara do que eu queria fazer e algum embasamento teórico para essa interdisciplinaridade, eu precisava também das pessoas de conhecimento específico, né? Então, depois de muito trabalho com esses professores, né, foi um trabalho colaborativo, porque eu precisava entender, por exemplo, como que uma criança fazia uma iniciação nas artes visuais, né? Será que é só dar papel, giz de cera, né? Como é que o professor trabalha? E eu acho que nesse momento esse trabalho coletivo entre profissionais de áreas artísticas é um trabalho que a gente ali está se propondo a passar um conhecimento, mas a gente aprende muito. A gente aprende uma enormidade de todos os pontos que são incríveis de se desenvolver numa criança. E aí, a partir do trabalho do currículo, que a gente estruturou, né, estruturou esse currículo para a gente partir para oferecer essas aulas, eu tomei mais uma base teórica e fiz, como a gente chamou, os eixos de ensino do projeto integrado, que para mim estavam muito claros. A gente tinha um, um momento que era a experiência estética, né? Desenvolver essa coisa da estética na criança, em todas as áreas, a parte de convivência e trabalho coletivo, que a gente também, com os elementos de cada área, a gente poderia desenvolver nas crianças, né? E, claro, aí as técnicas também isoladas de cada área. Então, a gente criou para crianças o elementar 1, o elementar 2 e o básico. Deixa eu só fazer uma observação, porque eu não vou aguentar, né? Para quem não sabia que a Cíntia é de Porto Alegre, agora está na cara, né? Pimpolhos, piás e gurizada, né? Quem tinha Ah, dúvida... Oi? eu ia comentar sobre isso. Eu digo, nossa, eu vou falar sobre piás e gurizadas, eles não vão entender nada. Exatamente, ninguém sabe o que é, né? Aqui a gente chama, né? E sabe que, na verdade, os 2 primeiros anos de projeto, eles eram com crianças de 2 a 4. A gente dividiu o elementar em pré-elementar e o elementar 1. Eram crianças de 2 e 3 e depois as de 4 e 5. Mas, como tudo que a gente implementa,
a gente vê os desafios, né? E os desafios, assim, depois dos 2 primeiros anos, nós paramos de atender crianças de 2 anos. Por quê? Porque começamos a atender crianças que não usassem mais fralda. Porque aí existe, aí a gente tinha que ter um auxiliar dentro da sala de aula. Então, isso implicava em outras estruturas que normalmente uma escola, que não é uma pré-escola regular, não tem, né? Então, a gente optou por receber crianças a partir dos 3 anos. E depois de uns 5 anos de projeto, que a gente realmente começou a, a colocar uma idade maior, tá? Mas eu ainda deixo muito em aberto, dependendo da equipe que se tem, dá para colocar ainda. Eu ainda acredito que dá para fazer um trabalho com crianças a partir de 3 anos, tá? Porque a gente fez muito isso, é, principalmente numa das unidades que a gente tinha e foi bárbaro, assim, né? Então, e assim, eu tive 2 crianças com que recém tinham feito o implante coclear, né? Numa época que a gente estava muito ainda trabalhando em conjunto com os fonoaudiólogos. Então, foi assim, o resultado, a parte de gratificação pessoal é muito grande, assim, com o trabalho completo. Então, a gente estruturou o currículo, e eu acho que esse currículo, essa organização das disciplinas, ela não é uma verdade, né? Mas a gente entendeu que a gente precisava ter, por exemplo, etapas, né? A música para criança. Então, por exemplo, falando da música que a gente conhece, é lá no início do elementar, a musicalização, depois a iniciação em grupo, né, pro elementar 2, ali, iniciação ao instrumento, que era sempre ou flauta doce ou piano. Tá? A gente fez uma apostila de flauta doce e piano e a gente usava com os grupos. Tá? E realmente ali, a partir do básico, eles já escolhiam um instrumento. Então, aí as aulas ficavam mais como disciplinas complementares do que como um projeto integral. Tá? Por quê? Já explico. Porque nesta fase ali do elementar 1 e 2, as crianças ainda estão na pré-escola, ainda tem essa disponibilidade de passar o turno inteiro dentro da escola. Então, a gente conseguia fazer um trabalho mais realmente mantendo todas as crianças ali durante o turno. Quando as crianças já começam a estar no colégio e já começam a fazer instrumento e já começam realmente a ter condições de aprender o instrumento, o teatro propriamente dito, a dança e as artes visuais, porque antes disso é sempre uma preparação, né? E aí eu aprendi com os profissionais com a convivência com os profissionais de artes e de dança e de teatro, principalmente. O teatro foi assim, para mim, foi o divisor de águas desde a escola no seu 5º ano de funcionamento. A gente já começou a adotar o teatro como disciplina complementar para toda a escola, inclusive para os adultos, né? Então, o teatro para mim foi o divisor de águas. E por isso que tem todo esse cuidado de ter os jogos dramáticos para criança bem pequena, porque eles não fazem teatro, eles ainda não sabem o faz de conta, né? Então, são as coisas características de cada área. O jogo teatral, que aí começa uma série de desenvolvimentos a partir disso, e realmente o teatro, onde eles já incorporam personagens mesmo a partir ali dos 8 anos em diante. Tá? Mas isso aqui é só uma amostra, porque não, é um trabalho muito extenso para a gente falar de todo o currículo, mas eu estou dando assim uma ideia de como a gente funcionava. Capacitação dos professores era, para mim, assim, foi um desafio dos maiores, tá? Por quê? Quando começou, a gente se juntou, a gente fez um currículo, eu tinha uma equipe já bem forte ali, e
na medida que sai um profissional e entra outro, tem que haver uma capacitação, porque não tem como o professor de teatro entrar lá, eu vou trabalhar com a minha turminha de 5 a 7 anos com teatro. Não, não é isso. Ele vai trabalhar dentro de uma temática escolhida, e a partir dessa temática, e aí eu vou dar exemplos assim bem claros, tipo, teve um ano que a gente fez as lendas, as lendas gaúchas, que era a temática do ano do projeto integrado. Então, a gente trabalhou lenda do Saci Pererê, do Irapuru, do boi sem cabeça, da mula sem cabeça, várias lendas e lendas gaúchas também. A gente trabalhava isso dentro da parte do teatro, com eles conhecendo sobre os personagens, as narrações, e eles fazendo toda a parte de movimentação nesse sentido. Trabalhava isso nas artes visuais, então eles confeccionavam máscaras, faziam painéis gigantes, assim, de aqueles papéis que a gente coloca no chão e eles vão trabalhando de acordo com a idade, vão trabalhando com os materiais. Então, tudo relacionado, nós estamos agora na parte da mula sem cabeça. Então, tudo vai se criar uma trilha sonora para a mula sem cabeça, vai se trabalhar músicas que já tem isso, vai se trabalhar a parte do teatro com isso. Então, realmente, os professores têm que formar uma equipe, e essa temática ela tem que ser desenvolvida, porque no final a gente vai juntar todo mundo, né? Então, eles vão a temática aí exerce o papel fundamental. Tá? Eu sei que vocês devem ter dúvidas, enfim, mas eu vou colocando aos poucos, porque o que eu falo aqui no texto, é que a gente precisa considerar nos temas as especificidades de cada disciplina. Então, para que a gente possa justamente, vamos fazer um diálogo pedagógico. Então, é isso. Na verdade, nada mais é do que os professores prepararem aulas onde eles vão estar abordando o mesmo tema. A criança que está ali, que ela veio de manhã cedo, ela vai entrar na aula de teatro e vai ter vai já ouvir algumas músicas, já vai ter referências do que a próxima aula que ela vai e do que a próxima aula que ela vai. Então, ela vai estar falando sobre o mesmo assunto durante aquelas aulas. Então, esse é o aspecto que a gente fala que, para mim, é o mais importante do projeto integrado de ensino, que é a interdisciplinaridade. Como cruzar uma área com a outra, de forma que a criança ela não tá achando que eu vou fazer uma aula, depois eu vou fazer outra aula. Ela veio para o projeto. E, claro, para mim, isso é uma coisa que eu falo, sempre falei, dentro da escola de música, não é só dentro do projeto integrado, mas realmente para acontecer um projeto de ensino, seja ele de uma aula individual e principalmente de uma aula de grupo, nós tínhamos grupos com no máximo 8 crianças. Tem que haver o planejamento, não adianta. O planejamento ele é a parte mais importante, porque ali, quando a gente consegue visualizar o semestre ou o ano como uma grande grade de aulas, né? E eu divido muito em blocos, né? Então, isso sempre foi muito importante nas reuniões, né? Nas reuniões mesmo com os professores. Então, a gente sempre teve um trabalho paralelo, que eu digo, dentro do projeto integrado, porque nós tínhamos uma equipe que só trabalhava com as crianças e uma equipe especializada, porque cada um era de uma área, e sempre planejando em conjunto. Então,
mesmo que a gente sempre se encontrava pelo menos uma vez por mês, para estabelecer a temática anual ou semestral, estabelecer o modelo de blocos de 16 aulas. Por que 16? Isso foi uma escolha minha. Por quê? Porque normalmente em cada semestre de 5 meses, a gente tem 20 semanas. Então é bem. Por que eu estabeleci 16 aulas? Com 16 aulas, a gente conseguia montar um programa dando 2 semanas de folga no início e 2 semanas no final. Folga não, na verdade não é folga. 2 semanas onde as crianças ficam entrando, porque era muito normal isso. Começava lá o projeto seu, dia 8 de março. Aqui no Sul tem essa coisa da gente começar em março, né? Mas eu sei que dali de Santa Catarina para cima é a partir de fevereiro. Mas normalmente são 5 meses em cada semestre. Então, normalmente naquelas 2 primeiras semanas, as crianças vão entrando para o grupo. Então, a gente vai recebendo ainda crianças novas, né? E então as coisas se acomodam. Passou 2 semanas, eu consigo começar o trabalho. 2 semanas finais, uma para aula aberta para os pais e outra para entrega das avaliações. Então, eu acho que quanto mais a gente estabelece o que vai acontecer durante o semestre, mesmo que a gente tenha que sair do planejamento, é muito mais fácil de dar resultado, né? Pedagógico, organizacional, de todas as formas. E ali, como eu falei, tudo que eu falei está aqui na escolha da temática, no modelo, nos blocos semestrais, quantos módulos, né? A gente pode subdividir ainda os módulos, né? Tudo isso para facilitar o planejamento. Deixa eu fazer uma consideração, desculpa não te querendo Claro, cortar, mas qual a importância ou como é que você enxerga essas avaliações? Qual a necessidade ou é uma satisfação para os pais? Como é que você vê, né, nesse slide anterior, se você falou sobre uma aula aberta, né, que seria para os pais, e mais uma outra para as entregas das avaliações. O que que é isso? É uma isso. percepção dos profissionais sobre o aluno? Isso, isso. Esse é um outro momento importante, né? Porque, assim, o tema eu trabalhei muitos anos com avaliação, né? Que é avaliação em música, né? Daquela história de como trazer coisas mais objetivas para uma arte que é tão subjetiva. Como que a gente considera o processo de avaliação em crianças tão pequenas? Uh, Existe sim uma necessidade dos pais de saberem, como eles são pequenininhos e muitos nem vão na pré-escola, os pais têm aquele período de adaptação, né? Então, eles ficam ali, por ali, a gente vai chamar se der algum problema e tal. Então, mas eles ficam por ali naquela, assim, quando eles são bem pequenos. E eles gostam muito, têm muita necessidade de saber, como é que o meu filho está indo, né? Então, e muitos pais, né, nessa época, assim, também tinham muito essa coisa, eu não vou botar meu filho na escolinha, não vou botar meu filho na pré-escola, eu vou colocar ele uma vez por semana para fazer artes integradas. Então, eu vou... aquele pensamento do pai que vai dar quer começar uma formação diferente para o seu filho. Então, eles têm muito essa necessidade, como é que está indo o meu filho, né? E a gente sempre fez, principalmente quando o projeto começou, nos primeiros anos, todo ano a gente fazia uma palestra explicando como é que era o projeto para os pais, para que eles entendessem que não haveria apresentação, e sim aulas abertas, porque a gente estava considerando sempre o processo. Eu acho que isso foi uma coisa que os pais compreenderam com o passar do tempo e com o boca a boca, não sei se vocês usam esse termo boca a boca, com a Sim, propaganda sim. dos pais para os outros, né, para os outros pais, muitos vieram para o projeto com essa ideia, porque eles entenderam muito bem que o processo era muito mais valorizado do que o produto. E era isso que a gente gostaria de fazer com as crianças. Então, a gente sempre deixou muito claro que a gente não estava ali para fazer o papel da pré-escola. Então, por exemplo, treinar
as crianças para cantarem musiquinha. Não. Treinar as crianças para ter um personagem e ali apresentar no Dia das Mães. Não. A gente queria que... A gente sempre partiu dos elementos, do trabalho deles, da visão dos profissionais e de como fazer eles trabalharem em conjunto, de como eles trocarem experiências estéticas, e principalmente, por exemplo, nas artes visuais, né, que todo mundo tem aquela expectativa, ai, meu desenho está feio, o meu está bonito. A gente tinha, inclusive, um trabalho muito voltado para a arte-terapia, né, que é um trabalho muito bom de se fazer com crianças bem pequenas, que é justamente a exploração dos materiais. Então, eu acho que o que consistia a nossa avaliação? A gente fazia um parecer descritivo do semestre em conjunto de cada aluno, mas a gente se reunia como um conselho de classe. Então, a professora de música pegava lá, eu tenho essa turminha que tem 6 alunos. O fulaninho, ele gosta muito ele gosta, participa nos ritmos, ele faz. O outro, ele fica mais quietinho, não participa muito. É muito relativo às habilidades. E o que a gente descobria? Quando a gente se juntava e comentava o teatro, a avaliação do teatro, a avaliação da música, das artes visuais, a gente comentava isso e a gente via, nossa, na minha aula, o fulaninho, ele se solta, ele faz, ele vai lá, ele quer botar figurino, porque a gente tem muitos figurinos lá, ou acessórios do teatro, né? Ele quer botar figurinos, ele quer fazer de conta. Já na música, não, ele não gosta nem de abrir a boca para cantar, não gosta, tem vergonha. Então, a gente via muito claramente, e a gente sempre ressaltou isso para os pais, que as Entendi. crianças, elas têm as possibilidades. Se elas vão querer seguir isso mais tarde, não importa. O que importa é a vivência que elas vão ter nessas áreas e o aprendizado, a troca coletiva. Então, quando os pais começaram a ver o projeto funcionando e a acompanhar as aulas abertas e tomar isso como ver crianças que começaram lá pequenininhas, daqui a pouco já estão até fazendo na iniciação o instrumento, isso começou a se tornar muito forte, né? E olha lá o professor Evanildo, não tinha visto, é que aqui eu não estou vendo quase ninguém. E então acho que ter Avaliação. essa avaliação, que na verdade nada mais era do que um parecer descritivo, e a gente colocava, quer dizer, o pai ou a mãe recebia esse parecer descritivo ali, assinado pelas professoras, e com o comportar mais se referindo realmente a como o aluno estava dentro daquele momento, né? Então eu acho que sempre foi muito enriquecedor. Bom, viabilidade financeira. Tá? Eu acho que essa é uma questão, tá? Eu tive muito tempo, assim, lutando com isso, porque não é fácil se colocar um projeto para funcionar, um projeto que tem custos diferenciados e fazer com que as pessoas entendam que o valor também tem que ser diferenciado, né? Porque eu até posso colocar, por exemplo, se eu tenho um profissional que, por exemplo, a gente tem um currículo, às vezes, ele é um currículo flexível, esse que a gente tem, então, às vezes, o profissional ele pode dar essa aula, mesmo sendo da música, ou às vezes, eventualmente, um pode substituir o outro. Mas o ideal é sempre ter esses profissionais à disposição, né? E aí a gente tem que considerar o cálculo, né? Eu digo assim porque quando eu lanço um projeto, eu sempre já faço ali como que nós vamos equilibrar esses custos, né? Eu tenho que ter 3 ou 4 professores especializados. Normalmente
O que a gente fez para minimizar a questão de ter teatro e dança? A gente colocou movimento criativo, né? Então, porque normalmente o professor de teatro ele está muito interligado com as atividades de dança. Então, a gente consegue muito essa questão do desenvolvimento da expressão corporal sem necessariamente ter um professor da área de dança, podendo fazer isso com o teatro, né? E aí pensar que vão ser pelo menos 12 aulas, porque se eu tenho uma manhã de 3 aulas, uma tarde de 3 aulas, eu vou ter pelo menos 12 aulas. E eu tenho que pensar nesse meu custo dessas 12 aulas, né? Então, o valor ele tem que ser compatível, ou seja, aquela regra, não sei se ainda vocês usam isso, Valéria, me diz aí se é a regra da gente pensar do nosso custo multiplicar por 3, mais ou menos. Exatamente. Assim Depende eu muito digo, da a, região, né? gro, Mas mais ou é, menos isso. a grosso modo, né? Assim, para a gente tentar conseguir fazer a formulação do preço. Né? Claro que isso vai. A gente faz muita pesquisa, por exemplo, eu fazia muita pesquisa em cursos de artes visuais, cursos de desenhos, pesquisa também nas aulas de dança, de teatro, que são aulas para grupo, né? Quanto isso custaria? Quanto o nosso aluno, que já é aluno de música, quanto, se ele faz musicalização uma vez na semana, quanto ele gastaria para fazer o projeto, que ele vai passar, em vez de uma hora na semana, uma aula na semana, ele vai passar amanhã ou vai passar à tarde lá. Então, essa era a nossa preocupação, fazer esse cálculo, ter um valor compatível, né? Então, ter uma taxa de material, porque a gente tinha lá tinha figurinos, acessórios, na parte de artes tinha bastante material, né? A gente usava até argila, daqui a pouco usava tintas, a gente fez N coisas com né, com materiais, sempre procurando um custo-benefício, mas o material existe, né? E importante otimizar os horários dos professores. Eu acho que essa foi sempre o desafio, né? Eu não ter uma turma de projeto integrado funcionando. O ideal era eu ter as 3 turmas. Por quê? Porque daí eu tinha, durante uma manhã ou uma tarde, os professores todos envolvidos. Ele vai dar aula para a turma 1, para a turma 2, para a turma 3. E aí vai ficar trocando. Esse era, digamos, o quebra-cabeça. Tá? Mas nesse ponto você Aí. precisaria de 3 salas disponíveis. Hã? Aí você precisaria de Exatamente. 3 salas disponíveis, que também não é fácil. Exatamente. O que acontece? Eu precisava aqui, ó, por exemplo, digamos que eu tinha aqui normalmente 3 aulas, tá? Eu tenho que ter a sala 1, a sala 2 e a sala 3. Então, o professor de música lá, ele está atendendo a turma dos bem pequenos, depois ele vai atender a turma do elementar, depois ele vai atender a turma do básico. E eu sempre fiz horários assim, por exemplo, das 9 ao meio-dia, tá? Ou das 2 às 5, para que a gente pudesse ter um horário para o lanche, né? Então, as crianças traziam o lanche de casa, o momento do lanche eles fazem juntos, né? Que é um momento super bacana, juntas, as 3 turmas fazem todos o lanche juntos, né? Claro, teve momentos em que tinha muitas crianças e daí a gente separava em 2 turmas para fazer o lanche, porque não tinha o espaço, né? Mas, por exemplo, o professor, para ele também, a gente sempre tinha que pensar no lado do professor, ou seja, eu vou lá dar minha aula, mas eu não vou lá dar uma aula para uma turma. Então, é bom que já tenham as 3 turmas. Então, Entendi. a gente sempre montava esse quebra-cabeça. Né? Então, quando os alunos começam quando o projeto começa a ficar conhecido e as pessoas começam a vir, né? E isso incluía fazer um preço um pouco mais atrativo,
quando a gente começa, né? É, é mais fácil de fazer essa organização, porque eu acho que ainda o desafio, muito mais, acho que até do que o financeiro, é realmente conseguir formar as turmas e colocar essas turmas funcionando ao mesmo tempo, tá? Entendi. O que que, o que que facilita? A parte temática. No momento que a gente tem os professores trabalhando com a mesma temática e a mesma com as mesmas músicas, quer dizer, está todo mundo dentro da mesma temática. Um dia faltou um professor, junta duas turmas, isso não tem problema. Então, a gente consegue ter muitas formas de manejar essas situações. O que cria uma dificuldade de um lado também cria oportunidades de outro lado, né? Então, eu acho que isso também é super importante. Certo. Deixa eu ver uma coisa que se eu falei de todos os aspectos. Muito Deixa eu bom. ver uma Bom, coisa. Cíntia, eu gostaria até de fazer algumas colocações, se você me permitir. Claro, porque na verdade é mais importante que vocês tenham as dúvidas, enfim, que eu possa. Eu falei falei de todas Então, vamos lá. as coisas Qual foi assim. a minha ideia aqui, estando do outro lado, né? O que eu penso? É, por exemplo, a gente falou bastante, né? Você falou desse momento das crianças começarem, né? Como você estava falando, no começo com 2 anos, três, mas praticamente você começou com 4 anos. Agora, qual é a situação realmente para se fazer o curso até um pouquinho além, né? Porque a gente está falando de implementar dança, implementar teatro, por exemplo. Nós temos, né? Você trabalhou com um embasamento muito forte, né? Com raízes, com bagagem, com conhecimento. Mas de levar essas crianças para um outro nível, onde já fosse realmente chegando até num teatro musical, que eu acho que seria o objeto de desejo, fazer todo esse É, trabalho objetivo, né, todo esse conteúdo enraizado, mas chegar com depois os pré-adolescentes ou adolescentes e realmente agregar um curso de teatro musical na escola. Qual é o seu olhar sobre isso? olha, esse sempre foi meu sonho. Era o meu sonho. Eu acho que, por exemplo, aqui no Sul, é, não teve o resultado que eu esperava. Tá? Por quê? Porque as crianças, quando elas chegavam nesse ponto do básico já, né, que eles escolhiam um instrumento ou escolhiam fazer teatro, é, eles acabavam ficando muito. Ah, eu só quero fazer teatro, né? Entendi. Eu não quero mais fazer. Ah, eu quero fazer aula de canto, mas eu não quero fazer teatro, eu só quero cantar, né? E aí a gente vê essa segmentação, porque o adolescente, ele o público, ainda, por exemplo, nos adultos, eu conseguia mobilizar mais para o teatro musical. Na parte assim, dos adultos que chegavam já ali, adolescentes, já mais puxando para o adulto, eles veem mais. Tem Ele aquela já coisa vem com do esse teatro perfil. musical. Já vem com esse perfil. Mas e ao mesmo tempo, a criança, quando ela. Assim, a gente sempre teve muita facilidade nos níveis elementares ali, porque a criança, eles os que não estão na escolinha, eles entraram naquela realidade e ali eles tinham as aulas para eles passar a manhã na escola ou passar a tarde na escola, né? Funcionava sempre muito de manhã, né? Porque os pais gostavam aqui, não sei, a gente tinha muito mais turmas pela manhã do que à tarde. Então, eu via que sempre funcionava muito. E as crianças, elas entram, elas gostam de ter essa coisa de. Até a questão do grupo, é mais fácil de formar o grupo. Eles estão ali todos no mesmo horário, eles não têm atividades, não tem que fazer atividades extras em inglês, e isso, aquilo. Então, eles vão. É muito mais
fácil de levar essas crianças. O que sempre a gente teve a dificuldade é justamente nesse momento aí que você falou, essa ruptura. Chegou a adolescência, eu não quero mais fazer agora teatro, eu quero só ficar, vou tocar guitarra, né? Não quero mais ficar cantando junto com os colegas, eu quero fazer outra coisa. Então, eu acho que essa ruptura aí foi uma coisa que a gente não conseguiu resolver, né? Entendi. E o Sul tem essa característica. Então, eu sempre tive um projeto assim, super. A gente tinha aquelas. Tanto é que muitas vezes eu acabei fazendo, é, é, pegando teatros especificamente para apresentar essa faixa etária, né? Porque tem toda aquela questão, né, que é as crianças, o que é uma coisa boa nessa faixa etária é a vontade dos pais de ver os filhos no palco, né? Ai, desculpa. Então, eu vejo assim que os pais, isso é muito bom financeiramente para a escola, porque eles querem fazer figurinos, eles querem, por exemplo, no teatro, as mães, assim, às vezes era até um problema, porque vai apresentar, sabe aquela coisa, meu filho no teatro, aquelas coisas, tem 3 anos, vai no palco, né? E aí, às vezes tinha o Instituto, no último ano, a gente fez lá no Teatro São Pedro, no último ano da escola, né? Então, nossa, aí os pais ficam naquela coisa, se deixar, eles se estapeiam para comprar ingresso, né? Então, é uma Isso, coisa é uma assim. valorização que até a gente conversou num outro bate-papo, já que é impressionante, né? Quando você vai fazer uma audição de escola, audição de música em especial, né? Uma apresentação, e às vezes você, aliás, não tem plano B, tem que cotizar isso, né? E cada um entra com um valor para poder viabilizar É, essa apresentação da escola, né? E aí você vê, por exemplo, depende muito de escola, vou chutar um número aqui, vamos supor, a escola cobra 250 reais para participação do aluno nessa audição, né? Mas aí você vai ver uma apresentação de balé, a escola de balé cobra 1.500 reais, porque tem roupa, não sei, e os pais tem, pagam sem chorar, por causa exato. do ego, da É, vaidade. é. Com certeza, com certeza. E eu acho assim que esse é um ponto que isso é uma coisa que a gente enquanto educadora tem esse dilema, né? Porque o que a gente quer é fazer, né, com que as coisas saiam dentro do currículo, mas a gente não pode deixar passar as oportunidades, né? Então, o que eu vejo assim como assim, eu acho que, por exemplo, a dança, e eu não tinha tido a oportunidade de ter a dança durante muito tempo, porque eu não tinha esse espaço, né? E eu vejo que a dança, ela, mesmo que o pai não queira fazer, colocar a coisa integrada, né? Não queira fazer dessa forma integrada, não, ó, a minha filha vai fazer só a dança, né? Não, eu acho que é muito válido de qualquer forma, porque em vários momentos, né, quando eu até não estava conseguindo formar as turmas do projeto integrado, depois da pandemia, essa coisa toda, eu tipo, olha, eu vou, né, tem vários alunos querendo fazer dança, então vamos lá, vamos fazer. E essa integração a gente consegue fazer, né, de alguma forma. Claro que daqui a pouco eu digo, nossa, eu fiz todo um currículo e agora eu estou aqui viabilizando o meu teatro musical porque eu tenho os alunos da dança ali que estão vindo em peso para se apresentar. Então, eu acho que junto com o nosso embasamento, com a nossa vontade de fazer com que as coisas, né, sejam feitas de uma forma educacional e tudo, elas acabam que a gente às vezes se prende muito num conceito e deixa de aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que se a gente tem um propósito e faz isso acontecer, porque é notável, eu acho que essa área do teatro e da dança, ela traz uma visão para dentro da escola de música que para mim foi muito importante.
essa questão dos professores, o teatro traz até para fazer o espetáculo. Os profissionais do teatro, eles têm, por exemplo, muito mais, uma visão muito mais do todo do espetáculo. Então, eles têm essa maneira de lidar que consegue enxergar o espetáculo lá. Para mim, como musicista, é difícil. Eu fico lá preocupada com o som, mas eu tenho, às vezes eu sei o que eu gosto, mas eu não tenho aquela expertise. E eu acho que a gente só ganha quando a gente une as expertises. Me conta E uma a coisa mesma coisa, assim. Ah, desculpa. não, eu Não, digo a mas mesma coisa na área da dança, porque assim, ó, o que é a disciplina que o pessoal da dança tem para ensaiar é impressionante, né? Então, isso é uma coisa que eu trouxe para dentro da escola. E que os nossos professores de música, vendo os ensaios, eles começaram a se dar conta, pô, olha que maravilha ensaiar com essa disciplina, né? É claro, eu exato. estou falando de uma situação específica Sim, sim, dentro da sim. minha escola, né? Mas vamos supor, agora eu vou um pouquinho mais longe. Qual como você enxerga incluir, né? Falamos do Pianito, do projeto integrado das artes, mas dentro de uma escola de música, como é que você percebe ter um curso de teatro musical? Você acha que os desafios seriam um embasamento similar? Você acredita que ele é rentável, ele é viável, ele é lucrativo? Também, porque com toda essa bagagem que vai se somar e que de repente vai se implementar para as crianças, você pode dar um passo a mais. É. Não, olha, eu considero que assim, ó, eu considero que o teatro musical é um curso bem rentável, tá? Mesmo que esse modelo financeiro não tenha funcionado muito bem aqui no Sul, é, eu tenho certeza que se eu tivesse em São Paulo ou no Rio, funcionaria, né? É, muito. A gente vê, eu estive visitando várias escolas de teatro musical aí em São Paulo e realmente assim eles têm muito esse público criança e adolescente. Tem muito esse público que querem cantar, né? E não adianta todos esses programas, The Voice e esses programas todos que tem, eles incentivaram muito os pais mesmo a quererem procurar, né? Então, eu vejo agora já está aqui, está surgindo uma outra escola de teatro musical, quer dizer, uma outra não, porque agora só tem essa, né? Que é uma escola de balé muito tradicional, e o filho da dona da escola, ele abriu uma academia de teatro musical dentro da escola de dança, né? Então, ele está tendo bons resultados, porque as pessoas já aceitam melhor aqui o teatro musical. O que, por exemplo, numa cidade como São Paulo já não tem essa barreira. Eu não tem essa barreira. As pessoas adoram e é um curso rentável, sim. Por quê? Pelo simples fato de ser em grupo. Mesmo tendo as três, mesmo tendo aulas, né, 3 aulas, a gente consegue fazer muito essa condensação de preparar as crianças, fazer lá 2 grupos, né, voz e teatro, e aí eu já tenho, eu pude, se a gente tem um bom maestro, um bom regente, né, que eu tive agora esses últimos 3 anos da escola, é maravilhoso, porque ele já trabalha as vozes, ele já tem ideia do todo que vai acontecer. Aí tem a professora de dança, só entra com a coreografia, e eu acho que tem muito apelo, mas eu acho que tem que ter as áreas também separadas. Que vai ter aquele pai que quer lá, vai querer o ballet baby, né? Então, agora mesmo que a gente está com o espaço como um coworking, né? Teve uma menina, uma professora de dança, que chegou para nós pelo anúncio, né? Eu disse, olha, temos uma estrutura disponível.
E ela foi lá, ela olhou as salas, tá, eu vou atender tenho duas turminhas de crianças, eu vou atender aqui, e já fez propaganda, já filmou o espaço da escola, e isso que agora a minha escola ali, a matriz, aquela que você já conheceu, né, aquela que é a mais antiga, a minha é onde eu fico agora. Ela tem duas salas que não são muito grandes, é para um grupo pequeno de dança, porque eu adaptei ali, mas ela não tem o espaço que eu tinha, que eu fiz na outra, né? Então, mas assim, o profissional da dança, ele vem lá, já divulga, ele já está acostumado a ser um profissional que vende o seu trabalho. Entendi. É diferente de um professor de música. Mas tudo bem. Gente, eu falei aqui, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer uma colocação, pode chamar aqui no chat, a gente abre o microfone. E vou pedir para a Cíntia se você poderia disponibilizar essa apresentação, se é possível depois, para Claro, quem pedir, a gente eu, passa para esses colegas. eu te passo agora depois da reunião e aí já fica com você. E aí eu posso compartilhar, então. Claro, não tem problema. Perfeito. Também Alguém tem... estou à Tá ótimo. disposição se quiserem fazer mentorias. Eu gostaria de pena que só do pessoal abrir as câmeras, queria fazer uma fotinho para registrar o nosso. Opa! Evanildo está aí, Bruna, o Douglas já abriu a câmera, Rafael, Matheus, Ana Alice, Juliane. É que às vezes tem gente Deixa que eu- está. Olha, a outra está na Nos outros. corrida. Juliane lá de Fortaleza, olha a roupinha dela, está pronta para fazer a maratona dela. Matheus, faltou você e Ana Alice, querida. Aí sim, Ana. Cíntia, a Ana Alice tem uma bela escola de dança agregada à escola de música, que está indo Ai, super ficou bem. muito ruim, acho que tem luz aqui, a minha foto ficou muito ruim. Faltou o Tô toda Matheus aqui cheia. abrir. Agora deu, agora vai dar. Então tá Ai, bom. agora Matheus, às vezes, de dá. repente, tem gente de pijama aí. Muito Que bom. ótimo. Não, Gente, eu fico bem à disposição. Eu agora eu tô eu assim quem quiser saber mais, né? Enfim, eu posso aí fazer um segundo encontro se for do interesse. maravilha. Então, gente, depois eu passo para vocês que estiveram aqui conosco, eu vou passar esse PPT para vocês, para terem uma base, refletirem, né? Mas é para ver o objetivo aqui. É mostrar mais possibilidade de negócios para vocês, para suas escolas. A Juliane, que tem um espaço maravilhoso no andar de cima, lá dentro do Shopping Guatemi de Fortaleza, nota 10 ali. Estou até vendo um teatro musical, hein? Por que não, Ju? É Pois isso. é, Valéria, tenho muita vontade de fazer. A gente já começou com algumas aulas de dança. Hoje a gente tem dança do ventre para uma turma de adultos e a gente, enfim, está acabando usando aquele espaço para outras coisas além das aulas de música. Mas tenho muita vontade de fazer esse teatro musical. Estava aqui só escutando e pensando. Imaginando, eu imagino mesmo. Então, são muitas possibilidades, gente. Além da satisfação pessoal, vocês perceberam o quanto a Cíntia estudou para poder fazer um negócio, né? O que ela deixou muito claro. Ela não pegou um professor de música, outro de dança, outro de teatro, outro de artes. Não, ela fez um programa integrado, por isso que é programa integrado. As coisas se comunicavam entre si. Não são coisas, cursos soltos, aleatórios, não. São cursos que se conversam, que têm objetivo, que eles estão funcionando em harmonia um com o outro, né, de uma maneira que possibilite o crescimento dessa criança, desse bebê, desse jovem, de uma maneira única, né? E que seja sensível a esse aluno, né? Então, é É muito isso. bacana. Oi, pois não, Só para Cíntia. complementar, assim, ainda falando sobre o teatro musical, né? Eu tem projetos semelhantes, assim, tipo Jamboree Baby, que é tipo uma pré-escola artística. Também tem, só que assim não é bem nesse formato integrado. É mais as crianças vão lá
e também podem comprar aulas avulsas, mas eles fazem gym, né, que é tipo uma expressão corporal, fazem dança, e tem também aulas familiares, né? E o que me chamou a atenção foi que eu fui lá conhecer, fui conhecer uma escola dessas, uma das filiais em Nova York, que deve ter umas 9 ou 10 na cidade, né? Mas tem muitas em todos os Estados Unidos. E aí eu fui lá, com as crianças tudo chegando sábado de manhã, tipo 9 horas, com neve e tudo. E aí eu fui lá, digo, a coordenadora não estava, né? Eu digo, não, posso falar então com os professores. Os professores eram todos com formação da Broadway. Eles eram assim a própria, assim já recebendo as crianças com aquela energia, né? Assim super já no personagem. E eu disse, nossa, onde é que vocês tiveram formação? Não, a gente faz escola da Broadway, enfim, são professores que estão fazendo formação de teatro musical e vão dar aula nessas escolas para preparar as crianças, né? Tipo, não para preparar as crianças para musical, mas eles já têm, dão aulas lá de várias turminhas, né? Então eu digo, nossa, é impressionante, a coisa funciona, funciona fora daqui também. Muito bom. O Douglas comentou que ele fez teatro musical na escola. Gravei um vídeo Ah, na pandemia, versão teatro de bonecos. Que massa, né? Muito legal, Douglas. sim, a Muito gente fez bom. teatro musical na pandemia, online. Gente, é isso aí, então. Então tá. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Uma delícia sempre conversar com vocês. Ficou gravado, né? O pessoal já está dando aula. Então, depois, quem quiser acessar no segundo momento, vai poder acessar. A gente gravou e disponibilizou, e a Cíntia autorizou. Foi um E, prazer, nossa. ai, eu que diga, Cíntia, vamos marcar para fazer no congresso para você vir aqui. Opa, e também na Naue, também, você implantou o projeto integrado, Evanildo, o teatro musical? Ele está digitando. Olá, boa noite, todo mundo. Oi, Tudo bom? querido, ele está falando italiano só porque ele passou um mês na Itália. Está difícil aguentar Ah, esse cara agora. Eu eu fico confuso com as acompanhei, eu palavras. acompanhei pelo Instagram, viu? É isso aí, eu fico meio confuso com as palavras. Olá, Cíndia, que bom falar com você e te ver de novo. Então, na Naue, a gente implantou integrado. Os alunos que fazem aula de música ou de desenho na escola, eles podem fazer gratuitamente o curso de música, técnica vocal para musicais. E aí nós temos, que lá tem a escola de teatro separada. E a gente oferece um trabalho paralelo. Os alunos do teatro que querem fazer têm um desconto de 50% para fazer a técnica vocal para musicais. E aí depois a gente faz um espetáculo. Então, tem um projeto que começou simples do ano passado e que teve uma resposta muito boa. E esse ano ele tá bombando. Ai, E, excelente. legal. Esse caminho aí é o que acontece. A gente acaba começando, né, devagarinho, e isso aí é muito verdade que o Evanildo falou, às vezes a gente tem que oferecer alguma coisa, né, Isso, uma coisa gratuita, porque daí a gente isso. consegue né, mobilizar as pessoas. É isso É aí. verdade. Muito bom conversar com vocês e ver vocês também. Vou deixar um beijo grande para todos. Agradeço aí demais. Vou passar depois o PPT da Cíntia. E da minha parte, boa noite. E agora eu quero o seu boa noite, Cíntia. Boa noite a todos e olha, foi muito bom ter vocês aqui para me ouvir. Ótimo. Muito bom, foi um prazer enorme. Muito bom. Vamos pensar em falar sobre teatro musical no Congresso esse ano também. Acho que vai Ah, agregar, fazer uma oficina, vai ser maravilhoso, né? Vamos pensar nisso também. tô dentro. Beijo grande para todos, ó, do norte ao sul, né? Quase norte, ali de Nossa, Fortaleza para Porto Alegre. Um beijo para todos. E ainda em tempo, um ano maravilhoso, com muitos alunos e muito sucesso para todo mundo. Beijão, gente. Bom descanso.